Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Essa noite é uma noite diferente, uma noite especial. Nós estamos reunidos hoje para falar de um tema muito pertinente a todos nós, sem exceção, sem exceção. Nós vamos falar sobre finanças pessoais, usando o dinheiro com sabedoria. Então não é somente falar sobre finanças, sobre dinheiro, mas também dentro de um contexto que nós estamos vivendo. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós nos reunimos como corpo, nós temos um propósito na vida e nós vivemos num mundo que ele é tenebroso, não é? E nós temos que sobreviver a esse mundo. Então nós também precisamos ter prudência, precisamos ter a nossa capacidade de compreender essas questões financeiras, o dinheiro, né? Como nós lidarmos com isso, tá bom? Então, o propósito dessa reunião hoje é realmente nós sermos instruídos, né? Eu queria chamar aqui à frente o nosso amado irmão Manuel, que além de ser um amado irmão, ele também é contador. Ele é contador e ele está colocando também seu conhecimento e a sua disposição para nos ajudar essa noite, tá bom? Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam conosco, com todos nós, nesse momento. Como o Elcio diz, é um momento histórico, não porque eu sou especial, mas porque vai fazer parte da história, né? Um dia, alguém veio aqui falar sobre finanças pessoais, então é um momento histórico, sim. Antes de começar, eu queria que duas coisas fizessem parte da minha oração diretamente a Deus nesse momento. Paulo, em Efésios 4:9, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que sirva para edificação e para construção do corpo de Cristo, em outras palavras. Então, que essa seja a minha oração a Deus nesse momento. E a outra oração, na verdade, é uma música do Daniel Souza, que ele diz: guarda-me, Senhor, da glória deste mundo, do louvor dos homens e da minha vaidade. Que ele venha me socorrer nesse momento com esta oração. Comecei querendo chorar já, né? Imagina quando estiver no meio. Bom, finanças pessoais é sempre um tema bem sensível, até porque passa por controle. E nós, seres humanos, não somos pessoas tendentes a ter controle. Não é muito fácil você colocar na ponta do lápis, ou na planilha, ou em qualquer lugar, alguma coisa que vai dizer: olha, você gastou R$50 com isso aqui. Daí depois você olha e fala: não devia ter gastado R$50 com aquilo. Então o controle não é uma coisa muito tranquila. E a gente vai falar disso hoje. Esse título aqui poderia ser diversos outros. Um deles, bem pertinente também, seria: quem é o Senhor da sua vida? É Deus? É Jesus? Ou é o dinheiro? Quem está te conduzindo? Mas, para ficar um pouquinho mais leve, finanças pessoais, usando o seu dinheiro com sabedoria. Bom, vamos lá. Os objetivos de hoje, até para vocês não esperarem algo que eu não vou abordar. Vou apresentar a Bíblia como a principal fonte de orientação para nossas finanças. Lembrando que a Bíblia ela fala de capa a capa de Jesus. Ela apresenta o Deus Filho como nosso Salvador. Mas, em muitos lugares, ela trata de muitas coisas para a nossa vida prática. E uma delas é o dinheiro. Temos muitos textos que falam disso, vamos abordar alguns deles.
buscar um embasamento para falar de finanças nos princípios da administração financeira. E também apresentar situações práticas na obtenção de créditos, mostrar como controlar as finanças pessoais e ou familiares, lembrando já aqui que quando se é casado, se tem uma família, à luz da palavra, não tem dinheiro meu, dinheiro seu, tem o dinheiro nosso, da família. E avaliar algumas dicas de alguns especialistas seculares que nos ajudam a entender esse tema. Bom, examinando as Escrituras. Deixa eu só ver uma configuração aqui que eu tinha feito e não deu muito certo. Vou voltar aqui. Ver se agora vai. Aqui. Isso. Estão vendo um sinalzinho vermelho ali? Isso. Agora tá bom. Bom, como início de conversa, eu quero trazer 2 textos aqui que vai dar um enfoque de como nós olharmos para o dinheiro à luz da palavra de uma forma mais macro, mais de uma abrangência maior. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. De vez em quando vai surgir da minha boca a palavra dinheiro, riquezas, bens ou outras coisas parecidas, para vocês entendam como sendo sempre a mesma coisa. Outro texto interessante também é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vai ser acrescentado, vai ser dado a vocês. Então, esses 2 textos, para mim, são os embasadores quando se vai falar de muitas coisas na nossa vida e também, nesse momento, falando de dinheiro. Aquela história de que eu tenho tantos mil reais, ou eu preciso ter tal bem, tal carro, tal... A Bíblia diz em Ageu 2:8 que a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, de quem é o carro que você está usando? De quem é a casa onde você está morando? De quem é o dinheiro que você está fazendo as compras no supermercado? É do Senhor. Esses 2 termos que aparecem aqui, nós estamos falando aqui de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, que foi quando Ageu escreveu este livro. Há uns 1000 anos antes, no mundo da época, a prata era um pouco mais valiosa do que o ouro. Então, esse termo que ele usa é para dizer: tudo que tenha valor nesse mundo pertence a Deus. Tudo. Mas e como é que eu vou fazer então se eu tenho que ganhar dinheiro, se eu tenho que pagar as contas, se eu tenho que fazer alguma coisa? Nós somos mordomos ou despenseiros. Agora não sei se é dispenseiro ou se é despenseiros, mas uma das 2 palavras cabe aí. Dos recursos ou da riqueza que é do Senhor. E um outro texto que eu acho bem interessante, já é de Paulo, um pouquinho mais recente, 1º século, depois de Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Com o que você está preocupado? Se amanhã você vai ter comida, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Se amanhã você vai ter roupa para vestir, casa para morar, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Dá para crer nisso? Ou será que tem algum versículo da Bíblia que a gente crê e outros não creem? Segundo a sua grande riqueza, ele vai suprir em Cristo Jesus, ou seja, por meio de Cristo, cada uma de vossas necessidades. Abrir um pouquinho o leque e falar de algumas coisas bem voltadas para o nosso momento atual. Isso aqui vai assustar alguns, para outros nem tanto. Existe uma associação
é um nome bem comprido, Associação dos Homens de Negócio, Finanças, até de Contabilidade está aqui junto também nessa associação, que é a ANEFAC, que, com base em pesquisa, isso aqui não é chutômetro, não é o achômetro de alguém, que agora em dezembro, a pesquisa foi fechada em dezembro de 24, essa pesquisa é feita mês a mês, que a taxa do cartão de crédito rotativo, quando você deixa de pagar no prazo, na data certa, em média, 427,26% ao ano. Ninguém fala ao ano, né? Fala ao mês. 14,86% ao mês é exatamente igual a 427% ao ano. Estamos falando de juros compostos, onde o juro é cobrado sobre o montante do mês anterior e não sobre o capital inicial. Limite em conta, famoso e antigo do meu tempo, cheque especial. Tive que entrar no cheque especial esse mês. 146,83% ao ano, ou 7,82% ao mês. Empréstimo nas financeiras. Já receberam algum telefonema de financeira querendo te dar dinheiro, cartão de crédito? Para os mais velhos, empréstimo consignado. Custa, em média, 124,97 ao ano, 6,99 ao mês. E os juros do comércio, 83,73 ao ano, 5,20% ao mês. Claro que algum de vocês já pensou assim, mas eu vi um anúncio dizendo que o valor à vista é o mesmo em 10 vezes, em 12 vezes. Não é. Pode até ser naquela visão que você está tendo, mas é porque a loja, naquele momento, está usando uma verba de publicidade para trazer cliente para a loja e, por isso, fez alguma coisa, fez uma promoção de algum item. Mas, segundo a pesquisa, e eu até pesquisei também em algumas lojas de Londrina, é de 5,20 para cima em Londrina. Ou seja, quando você compra alguma coisa a prazo, você está pagando 5,20% ao mês de juros. Para impactar isso aqui, não é mentira, mas para ficar bem impactante. E aí vamos fazer uma reflexão aqui quanto ao uso do dinheiro. Mas então, se para comprar a prazo tem muito juro, comprar à vista eu não tenho dinheiro, como é que a gente faz? O dinheiro, ele só é útil, ele não serve para mais nada. Ele só é útil quando você usa para pagar alguma coisa que vai ser seu benefício. Lembra dos antigos, colocar o dinheiro embaixo do colchão para ninguém roubar? Enquanto ele estava embaixo do colchão, ele estava servindo para quê? Para nada. Ele só é útil quando você compra alguma coisa e isso vai te servir, vai ser útil, vai satisfazer uma necessidade, vai ser um lazer, vai ser alguma coisa. Mas nós temos duas perguntinhas que a gente precisa deixar bem claro a resposta para essas duas perguntas. Primeira, o que comprar? Tenho dinheiro ou não tenho dinheiro? O que eu vou comprar? Preciso comprar um terno novo? Chama terno ainda ou chama blazer, alguma coisa assim, né? Tem coisa que a gente tem que ir se atualizando. Não preciso. Preciso comprar uma calça nova? Preciso comprar um carro novo? Então, o que comprar? Segunda perguntinha, quando comprar? Respondendo à primeira pergunta, o que comprar? Então eu preciso comprar uma geladeira nova. Tá, decidi, defini, respondi a pergunta, sim, preciso comprar. Aí vem a segunda, quando comprar? É agora ou é depois? Nas finanças empresariais, é importante a gente dar um pequeno enfoque, não vai servir muito para nós aqui, mas só para a gente ter como que as empresas encaram as finanças. Tem 3 perguntinhas, isso aqui é segundo o Azot da Modara, ele é um professor da Stern School of Business de Nova York. Ele diz que a empresa tem que decidir sobre o investimento, que na verdade é o que vai comprar, onde vai usar o dinheiro. Depois que ela decidiu, ela vai decidir sobre o financiamento, ou seja, de onde virão as fontes de recursos, e depois ela tem que decidir o que fazer com o lucro. E aí tem várias perguntinhas aqui que não é o nosso objetivo, mas está no material, depois a gente pode disponibilizar um PDF com todo esse material para vocês. Só para a gente ter uma ideia de como é nas empresas. Depois,
Nas finanças pessoais, a decisão sobre o que comprar. Um Palio 2005, novinho, quase não tem ferrugem, está tudo certo. Ou comprar um Taos 0 km. É uma decisão, eu preciso de um carro. O que eu vou comprar? Um Taos ou um Palio 2005? Um apartamento popular ou um luxuoso? Uma gleba palhana. Uma roupa usada no brechó, que vai te vestir também, ou uma roupa da melhor grife do último modelo? São decisões pessoais que nós temos que tomar. Por quê? A segunda parte vai nos dizer muito sobre essa primeira parte. Por exemplo, quando comprar? Comprar hoje à vista? Espero que a resposta da maioria seja aqui. Sim, o que eu preciso comprar, eu vou comprar hoje à vista. Fazer reservas e comprar daqui a um ano? Tá, eu preciso de uma geladeira nova, mas a velha está gastando um pouco mais de energia, mas eu estou conseguindo pagar a conta de energia, está tudo certo. Posso esperar daqui a um ano para eu juntar esse dinheiro e comprar à vista? Ou a terceira pergunta, que é bem problemática quando a gente responde sim para ela. Comprar hoje parcelado ou financiado? Por que essa pergunta ela é? Já a gente vai ter um exemplo bem interessante, considerando aquela taxa de juros, sobre o reflexo disso. O que leva a essa decisão de responder sim para essa terceira pergunta. Aquilo que nas empresas é o que fazer com o lucro, nas finanças pessoais a gente pode interpretar como sendo a obtenção de melhores benefícios. A decisão do que comprar e quando comprar vai nos dar basicamente dois caminhos. Viver de forma simples e sem dívidas, ou viver de forma sofisticada e preocupado com os boletos, cartões, bancos, saldo devedor no banco. São reflexões. Bom, vamos usar a Bíblia novamente. Eu uso alguns textos de várias versões, que não porque eu quero que a Bíblia se encaixe no meu modo de falar. Não, é aquele texto que é mais claro para a situação. Por exemplo, a Almeida século 21, que é essa aqui, inclusive, eu trouxe ela aqui. Em Provérbios 21:5 diz que os planos do diligente conduzem à riqueza, mas muita precipitação leva à pobreza. Em outras palavras, aquele que pensa bem antes de comprar, para comprar a coisa certa, vai ter riqueza. Mas aquele que compra por impulso, vai ser pobre. Não tenho muito medo de fazer essa versão atualizada. Não é diferente disso. Aquele que planeja, que diligentemente senta, olha, faz os cálculos, ele vai ter possibilidade de riqueza. Essa riqueza aqui também é tudo dentro do plano de Deus, não é aquela riqueza de avareza de você ficar fazendo de tudo para juntar, para guardar, para ter mais dinheiro, a gente vai trabalhar com isso um pouquinho também. Em Provérbios 14:15, aqui já na NBV em português, uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Dá para a gente interpretar assim, sabe aquela lábia de vendedor? Você está passeando no shopping, não sei que as pessoas têm na cabeça de passear no shopping. Vai passear no lago, não custa nada, e ainda ver água, ver passarinho, um monte de coisa. Passear no shopping. Mas eu não vou no shopping? De vez em quando, sim. Quando que eu vou no shopping? E não estou dizendo que eu sou modelo para ninguém, não, tá? A gente vai ter outras coisas aqui que eu vou dizer que não sou modelo. Mas quando que eu vou no shopping? Aquilo que eu quero comprar está na loja 320, que fica no corredor A20, e o preço é tanto, eu liguei antes, eu consultei, então eu vou lá, pego, compro, saio, não pago nem estacionamento, que dá menos de 15 minutos. Melhor forma de ir no shopping. Agora, ir no shopping passear, eu passei mais engraçado, né? Você não vai sair de lá sem gastar e com aquilo que você não precisava. É muito difícil, pelo menos na minha percepção.
Um pouquinho mais sobre planejamento. Qual de vocês, aqui já é Jesus falando, essa aqui é um texto, não é muito diferente da nossa, mas é a nova versão internacional, a NVI, nova versão internacional, né? A tradução de Moçambique, que é em português também. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, aí dá para substituir por construir uma casa, construir um muro, comprar um terreno, qualquer coisa nesse sentido. Primeiro, não se senta, com calma. A expressão sentar, Jesus era um exemplo disso. Quando ele ia ensinar, ele sentava. A gente não vê Jesus num púlpito, ensinando. Ele sentava para ter tranquilidade, aquietar o coração e fazer as coisas. Então, primeiro não se senta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar a construção. Isso é planejamento. Quando que isso vai fazer parte do nosso dia a dia? Quando você entender que as coisas que você precisa, que você vai utilizar, elas têm que ter um planejamento, porque você vai comprar somente, se você pensar bem, você vai comprar somente aquilo que você precisa. Quantas coisas em casa, na minha casa, eu e minha esposa aqui, que, aliás, daqui a alguns dias, um mês e pouquinho, estaremos fazendo 30 anos de casado. Segredo não existe. É só eu obedecer ela em tudo que ela quer, dá certinho. Né? Quantas coisas a gente já comprou? Eu me lembro bem, não sei se ela vai se lembrar, ela viu um objeto lá em Cidade Leste, na época que a gente morava em Foz, era um urso branco, lembra disso? É desse tamanho aqui. Nosso filho Mateus tinha, acho que uns 2 anos, 2, 3 anos. Nossa, para o Mateus ele vai deitar nisso, vai se esbaldar. Custou caro pra caramba, acho que foi usado, sei lá, 2, 3 vezes, um pouquinho mais. Vendemos para alguém, porque não... recurso que vai para o ralo. Outra coisa aqui, exemplo negativo que eu já passei, trocar de carro. Compra um carro novo, daqui 2 anos, nós vamos ter um exemplo aqui. Daqui 2 anos, tem um modelo mais legal, que tem alguma coisinha a mais, vou trocar de carro. Aquela primeira desvalorização que é mais alta do primeiro ano, você já passou, vai repassar o carro para o outro num preço bem menor e vai ter aquele desgaste de novo. Na casa do sábio há tesouros, e tesouros preciosos, e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. É um complemento, apesar de temporalmente ser antes o Provérbios do que o Lucas, eu considero que um complementa o outro. Se você faz as coisas de forma calculada, senta, faz tudo com o pé no chão, ou com o traseiro no banco, você vai ter condições de não desperdiçar, de fazer com o seu dinheiro o melhor que ele pode te trazer. E, gente, na condução aqui vocês vão ver que o meu lema, o meu pensamento, e de casa também é assim, não é de acumular, não é de ter algo novo, não é nesse sentido. É que eu considero que o dinheiro ele tem que ser usado para trazer o que melhor te beneficia. Se eu faço uma compra por impulso, eu estou tirando aquele recurso para aquela finalidade e estou deixando de ter uma outra coisa que seria mais interessante para mim, porque já foi na outra. Mesmo que eu não compre a prazo, mesmo que eu vou estar fazendo a utilização do dinheiro na coisa errada. Esses 2 textos aqui me fizeram refletir bastante sobre dívida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por quê? Aonde está o seu coração, aí estará toda a sua
o seu entendimento, a sua vontade. Então, se você ama o dinheiro, ou seja, você busca o dinheiro a qualquer custo, você vai estar se desviando do nosso principal. Afinal, lema dessa comunidade que é muito interessante: Jesus Cristo é o Senhor? Se Jesus Cristo é o Senhor, o dinheiro não é o Senhor. Quem ama o dinheiro, isso aqui também está em Eclesiastes, é assim, para mim fala muito. Quem ama o dinheiro, ou seja, quem vê o dinheiro com paixão, com eu quero, eu vou buscar, nunca terá o suficiente. Pesado. Mas se o seu foco está no dinheiro, você vai, eu quero mais 1.000. Aí você conquista o 1.000, não, agora eu quero mais 2. Aí você conquista, e aí vai. E nunca terá o suficiente. E a sua mente, a sua energia, um termo que é usado mais atual, estará focado na coisa errada. E a segunda parte diz que quem ama a riqueza, mais ou menos sinônimo, nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão, que é a versão Almeida 21 traz, a maioria das versões traz, isso também é vaidade. Vamos pensar um pouquinho na verdade, continuando pensando na questão da dívida. Paulo diz que não fiqueis devendo nada a ninguém, ou coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Tem tanta gente que fala sobre isso, e tanta gente que fala de modo diferente. Mas dívida é só aquilo que eu não consegui pagar, ou seja, as minhas inadimplências. Tem uns que defendem isso. Outros, a dívida é aquilo que eu contraio, que eu empresto, que eu trago recurso, mas que eu sei que eu não vou ter dinheiro. Não venceu ainda, mas eu estou assumindo uma coisa que eu não vou ter dinheiro. Para mim, dívida é tudo aquilo que você compra sem ter dinheiro. Você compra a prazo. Você está contraindo uma dívida. Eu vou comprar alguma coisa de R$1.000, eu tenho R$1.000, eu vou lá e compro. Eu vou comprar eu preciso de alguma coisa, eu acho que preciso de alguma coisa de R$1.000, eu não tenho R$1.000, a loja vende em 10 vezes, eu compro em 10 vezes, normalmente não vai ser 10 de 100, vai ser 10 de 120, de 130, e eu compro. Então eu estou tendo um benefício, usufruindo de um bem, para o qual eu não tenho dinheiro para pagar. Não tinha condições. Por que eu comprei algo que eu não tinha recurso para pagar? E Provérbios 22:7 traz um texto bem pesado. E muitos até explicam que os judeus, é muito difícil, quase impossível, você ver um judeu pobre, porque eles seguem à risca esse provérbio. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. É pesado, mas é verdade. Que escravidão é essa? Se você tomou dinheiro emprestado da sua sogra, do seu sogro, do seu cunhado, você já sabe que escravidão que é essa, assim, sem nem explicar. Se foi de um banco, você sabe que você ficou refém daquele banco, aí já vem mais um produto, aí já vem mais... Você está servindo aquele que te emprestou de uma certa forma. E aí, então, aqueles números que iniciamos lá no começo, né? Difícil seria que tivesse iniciado no final. Nós vamos ver um exemplo prático deles aqui. Calculando as perdas pelas compras a prazo. Aqui eu vou bem devagar, que eu sei que tem muita gente que tem facilidade com números, outros têm facilidade com letras, outros têm dificuldade com uma ou com outra, e outros entendem as duas coisas. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui, que aqui a gente está saindo do contexto bíblico e entrando no contexto prático do nosso dia a dia. Você precisa de um refrigerador. Custa R$3.000. É esse da foto aí, tá? Não é aquele duplex, triplex, faz gelo seco, fumaça e tudo mais. Não é aquele, não. É um desse aí que pesquisei, está R$3.000. Se nós considerarmos os juros, que é a média do Brasil, 5,20 na compra,
vamos comprar essa geladeira, esse refrigerador, em 24 meses sem entrada. Olha que beleza, né? Vou receber lá em casa, vem no isoporzinho, todo bonitinho. Tem algumas lojas que mandam até o técnico para instalar, só precisa colocar na tomada, mas eles falam que eles têm alguém para instalar para você. Quanto que será pago se nós tivermos essa taxa de juros? Será que sobe muito? Matemática financeira. Você vai pagar 24 parcelas de 221,66. Total de 5.319,84. À vista era 3.000. Você vai pagar 5.319,84. Então, você pagou 3.000 pela compra, que era o valor à vista, e pagou mais 2.319 de juros. Pus uma imagem aqui para dar um choque, já que é fogo, um choque térmico mesmo. Né? Não sei se está bem legível para vocês. Bem, é o dinheiro sendo queimado. Olha só, vamos aqui que eu falo que é a linha de raciocínio. Considerando que esse bem vai deixar de ter valor para você em 5 anos, mas em 5 anos a geladeira não vai servir mais? Olha que tem algumas que antes disso já está pifando. As coisas hoje são feitas para durar pouco tempo para a fábrica vender mais. Mas vamos considerar aqui que são 5 anos que ela vai perder o valor. Então, ela vai estar perdendo R$600 por ano. O valor dela é os 3.000, não é os 5.000 e pouco, é os 3.000 que era o valor à vista, o resto foi juros. Ao final dos 2 anos, enquanto você estava pagando, chegou o final do 24º mês, considerando essa perda de R$600 por mês, você vai poder vendê-la, seria o valor de mercado dela, de R$1.800. Então, você comprou por 3, usou 2 anos, terminou de pagar, opa, agora não tem mais dívida, quem sou eu sem dívida? Vou comprar outra, então tem que vender essa. Você vai vender por 1.800. Que é os 3.000 menos os 2 anos de desvalorização. Bom, o custo do uso, o que é o custo do uso? Para você ter esse refrigerador durante 2 anos, você teve um custo de R$ 3.519,84. Por que isso? Porque você pagou de juros 2.319 e perdeu mais 1.200 da desvalorização, já que você comprou por 3, que era o valor à vista, e vendeu por 1.800, para se endividar de novo, comprar outra nova. Então você perdeu, ou aquele uso que você teve para ter seu gelo pronto, as bebidas geladas, a comida preservada, aquele uso que você usou em 2 anos, te custou R$ 146,66 por mês. Ou seja, é como se você tivesse alugado uma geladeira por R$ 146 e no final de 2 anos tivesse devolvido. A pergunta que se faz é, quando você faz o cálculo, e assim, acho que eu não fiz essa ressalva, eu não estou aqui ensinando para ninguém o que deve fazer, estou dizendo qual é o reflexo e como se faz quando se tem um controle. Eu sei que eu vou perder isso, eu sei que eu vou gastar isso, mas eu acho que vale a pena, no final do período, eu ter gastado os R$ 3.519,84 para eu ter a geladeira durante 2 anos. Perfeito. Além da sua família, ali do seu controle, ninguém tem nada a ver com isso. Mas você está sabendo que você vai gastar. Se você calculou, você sabe que para você ter a geladeira, você está gastando isso aqui durante 2 anos. Vamos falar do carro? O carro do Alexandre. Falei 2 vezes e falei errado. Do Antônio. Do Bonchowski. Olha o Fusquinha aí. Um veículo no valor de R$ 80 mil. Tem veículo zero por R$ 80 mil ainda? Difícil, mas de repente tem um ou outro. Mas vamos dizer que você vai comprar um veículo zero por R$ 80 mil. Também você não tem dinheiro e você compra a 2%, olha que baratinho, 2% ao mês, em 60 parcelas mensais sem entrada. Qual o valor mensal e quanto você vai pagar? 60 parcelas de R$ 2.301,44.
Olha aqueles inofensivos 2%, o que eles viraram. E aqui é calculado mesmo, não é? Tem nada. Depois a gente pode até, se for o caso, se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia uma oficina, mas sem chave de fenda, sem chave de roda, tipo oficina de cálculo, para a gente fazer alguns cálculos, simular, para quem entenda, estou disponível para isso. Bom, essas 60 parcelas, então, vai te levar a um pagamento de R$ 138.086 naquele veículo que o valor era 80 mil. Então, está pagando 58.086 de juros. Quase 80% do valor do bem foi para os juros. Vamos ver como é que fica a queima do dinheiro aqui? A fogueira já é maior aqui. Ó. Este veículo, no valor de 80 mil, valor à vista, vamos considerar aqui, isso aqui é média de mercado que eu pesquisei, perda de 15% no primeiro ano, 10% no segundo ano e 5% ao ano a partir do terceiro ano. Então é uma média do que o veículo zero vai perdendo. Ao final dos 5 anos, que você parcelou lá os 60 meses, o bem valerá R$ 48 mil. Por que ele valerá 48? Porque o valor dele é 80. Você tirou 12 mil no primeiro ano, desvalorização, mais 8 no segundo, mais 4 no terceiro, quarto e quinto ano. Então sobrou 48. Seria, teoricamente, o valor de mercado dele ao final de 5 anos de uso. Custo da utilização do bem, R$ 106.086. Ou seja, para você ter o privilégio, o benefício de usar esse bem durante esse veículo, durante 5 anos, você consumiu dos seus recursos R$ 106.086. Porque você tirou do caixa, pagando as parcelas, o valor de 138 mil e está perdendo também aqui, ou está voltando para o seu caixa, Opa, aqui parece que tem uma incoerência. Deixa eu só dar uma olhadinha. 48 mil do 12, 20, 32. 32 é o que você está perdendo. Então, 138 mil é o que você pagou, você perdeu 32 dessa desvalorização, então o custo foi de 106.086. Vou revisar e daí, se tiver algum erro aqui, eu mando para vocês, disponibilizo. É o contrário, né? 138.086 é o total. Eu vou receber pela venda do bem no final do quinto ano 48 mil segundo esse cálculo. Então, esse 106 está errado. Vou fazer a alteração dele aqui. Seria trocar o 32 por 48, então vai dar um pouquinho menos de 100 mil. O prazer de você ter o veículo durante 5 anos para utilizar, o quanto você tirou dos seus recursos durante esses 5 anos. Aqui não está revisão, troca de peça não vai gastar porque é zero. Seguro, impostos, IPVA de 3,5%, fácil de calcular. 80 mil vezes 3,5% vai dar 2.400 mais 5,5%, 2.400, 2.600, acho que é isso, por ano. Combustível nem se fala, porque daí é pelo uso mesmo. Mas aqui é só pela perda do valor do bem mesmo. Dá vontade de andar de bicicleta quando você vê os números assim? Ou dá vontade de responder aquela primeira pergunta lá, se é o Palio ou se é o Taos, e falar, não, eu vou ficar no Palio? Comprar à vista? São coisas que a gente tem que colocar na balança. Mas o Palio vai dar muita mecânica, então também tem que avaliar. Controlando o recebimento, não estou dizendo que o Palio é ruim não, é só porque é por ser usado, né? Controlando os recebimentos, como é que dá para a gente colocar o nosso dia a dia? Então aqui, só fazendo um retrospecto que a gente viu até agora. Textos que nos levam a pensar, a refletir sobre planejamento, sobre o uso do dinheiro, sobre ter dívida ou não, exemplificado na prática o que é comprar a prazo, e agora nós vamos ver como controlar o nosso dinheiro para que no final do mês a conta feche, se sobrar bem, se não sobrar não tem problema, mas que não falte. Esse é o
é o objetivo. Vamos lá, então. Lista dos recebimentos. É bem fácil saber o que a gente recebe, né? A menos que tenha alguém aí que de vez em quando recebe uns Pix, uns depósitos, umas coisas. Bom, se eu for considerar todos os e-mails que eu recebo dizendo que depositaram alguma coisa para mim, aqueles e-mails que a gente não abre porque sabe que não vai vir nada bom, se viesse depósito na minha conta conforme vem e-mail dizendo que depositaram, eu ia ter dificuldade em relacionar os meus recebimentos. Mas para nós, de uma forma geral, salário, para a grande maioria, benefícios de aposentadoria ou outras formas, aposentadoria mesmo, pensão, por causa das mulheres que recebem pensão pela falta do marido, aplicação financeira, aluguel de imóveis para quem tem imóveis, doações, quem recebe doação aí? Mas se vier, é um recebimento, contabilmente a gente chama isso de receita, diferente das receitas dos bolos. E outras coisas que você pode receber também. Então, tem que parar e pensar e dizer, o que eu vou receber, hoje é dia 1º. Durante o mês de fevereiro, o que eu vou receber? Relacionar. Qual é que é a minha previsão? Tem que receber isso, receber do caso dos médicos, do plano de saúde, dos convênios, todas as formas de recebimento. Quanto que eu vou receber e de onde que está vindo? Maioria dos casos, meu caso hoje tem 2, né? Salário e aposentadoria, tem 2 coisas. Então é fazer essa continha. Do lado dos pagamentos já é mais difícil. Aluguel para alguns, plano de saúde, farmácia, alimentação, roupas, transporte, cultura e lazer, cursos. Está aqui lá no final, mas as universidades, quem vende curso, diz que tem que estar em primeiro, aí tem que avaliar. Ou outras coisas. Temos condições de relacionar todas as coisas que nós vamos pagar durante o mês? Temos. Tudo vai ser exatamente no valor previsto que vai acontecer? Às vezes não. Às vezes você planeja uma coisa e acontece algum imprevisto, você gasta alguma coisa a mais. Mas você tem que ter isso planilhado ou relacionado. O que me motiva quando fala de controle é a parte das despesas. Porque a receita, a menos que você faça um trabalho extra, que você, na própria empresa que trabalhe, faça hora extra, ou pegue um serviço de final de semana, ou qualquer outra coisa, as receitas é mais ou menos tranquilo. Agora, as despesas. Vamos classificar em essenciais, necessárias, supérfluas e outros. Por que eu pus esses outros aí? Alguns casos, eu sei que não é o caso de vocês, mas vai que vocês têm um amigo de um amigo que tem dívida, então vai classificar nesse outros como dívida. Então, as despesas podem ser classificadas em 3, essenciais, necessárias e supérfluas. O que é cada uma delas? O que são as despesas essenciais? Basicamente, não tem muita diferença pelo conceito do que é essencial entre uma pessoa e outra. As outras, o necessário e o supérfluo, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, de família para família. Mas a essencial, ela é uma despesa que nenhum indivíduo pode evitar, pois representa aquilo que nós precisamos para viver. São inadiáveis, não tem como adiar. Se a própria pessoa, inclusive, não puder pagar, alguém vai ter que pagar por ela. Isso é essencial, é aquilo que eu preciso para viver. O mesmo item, a mesma coisa, pode ser classificado como essencial, como necessário, como supérfluo. Como assim? Está complicando a coisa. Não é complicado, é só a gente pensar um pouquinho. Primeiro, deixa eu dizer o que é necessário. É aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, porque nos trazem conforto, traz bem-estar, mas representam itens que podem ser substituídos ou adiados. É necessário, ainda não chegamos no supérfluo. E o supérfluo, o que é? Coisas que compramos e usamos, nos trazem satisfação, mas não são essenciais, não são necessários, por isso são totalmente evitáveis. Obrigado, Sérgio. Aí que eu vou exemplificar
aquilo que nós podemos pensar para classificar as nossas despesas. Exemplo, todo organismo, toda pessoa precisa de proteína? Toda pessoa precisa de proteína. Está aqui o nosso chefe de cozinha que sabe disso. Todos nós sabemos. Você pode obter a sua proteína com ovos e carne de frango. Então, essa despesa é essencial para você. Você precisa de proteína e você tem que gastar. Você pode obter a proteína comendo carne... Qual um exemplo interessante? Hã? Não, filé mignon já é supérfluo. O exemplo de necessário. Você pode comer uma, sei lá, ponta de alcatra, um acém. Já melhorou o nível da sua proteína, então ela é necessária. Se você não tiver o acém para comer, a sua carne vermelha ali de primeira, você vai morrer? Não. Se comer ovos, comer frango, outras fontes, você não vai morrer. Então ela não é essencial, ela é necessária. E aí o exemplo que o Diniz já antecipou, o filé mignon, a picanha, churrasco todo final de semana, é bom? Claro que é bom. Quem não gosta? Mas é supérfluo. Gente, nesse raciocínio. Ah, não, eu não consigo ficar sem churrasco final de semana de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então, para você, ele deixou de ser supérfluo, passou para ser necessário. Cada pessoa, como eu disse, tirando o essencial, que tem pouca variação de indivíduo para indivíduo, se você for no conceito correto da palavra, cada pessoa vai ter uma coisa que é necessário, outra coisa que não é. Classificando como supérfluo ou como necessário. Aí eu criei uma planilha que pode ser feita no Excel, como pode ser impressa e feita à mão, sabe, tendo algumas habilidades na matemática, nada complicado, só soma, subtração, vai conseguir fazer essa planilha. E também, para quem quiser, está aqui embaixo, só acessar esse endereço aqui, vocês vão conseguir essa planilha em Excel. Ela está toda com forma, travadinha, então não precisa ter medo que você, vou digitar, vou estragar, não. Você só vai poder digitar onde não estragar nada. Que é preencher aqui as receitas, o que você vai receber e o que vai pagar. E aqui só coube o essencial, mas ela é bem mais extensa, então vai ter todas as despesas essenciais, todas as necessárias e depois mais embaixo todas as supérfluas. Por que eu disse que, às vezes, a gente planeja um valor, gastar com alguma coisa, e depois sai diferente do que planejou, tanto para cima quanto para baixo? Aqui nós temos o previsto, início do mês, hoje, dia 1º. Em novembro eu vou receber, em fevereiro eu vou receber tanto de salário, tanto de aluguel, tanto de aplicação financeira, e relaciona tudo aqui. Despesa, mesma coisa, aquilo que é essencial, relaciona, aquilo que é necessário, relaciona tudo. Depois, no decorrer do mês, as coisas vão acontecendo, que aqui a gente chama, é um termo mais ou menos técnico, mais fácil de entender, realização. Quer dizer, o que realmente se realizou daquilo que estava previsto. Eu tinha previsto 5 mil de salário e veio 10. Então, aqui vai ser 10, e aí aqui ele já vai calcular a diferença, de se está positivo, a diferença, ou se está negativo, ele vai calculando tudo e já vai somando aqui em cima como é que está a situação geral. Se sobrar tempo no final, eu abro a planilha aqui e já faço uma simulação rapidinho com vocês. Então, essa é a forma de controle que é aquilo que eu disse. As pessoas, eu, você, nós, não somos tendentes a ter controle. Eu não gosto. Mas, se você não fizer, você vai, vou gastando. Chega no final, será que vai sobrar ou será que vai faltar? Não sei, vamos levando. A hora que chegar lá no final, a gente vê. Aqui não, aqui você vai ter tudo na ponta do controle. Orientações gerais quando se fala em finanças é evitar compra por impulso. Todo custo. Priorizar pagamentos à vista. Pechinche, tente desconto. Se for à vista, você vai ter muito mais poder de negociação. Evitar comprar a prazo, eliminar os juros. Se for comprar a prazo, prefira o cartão de crédito. Por quê? Porque ele é mais fácil de controlar, mas mantém apenas um cartão.
As financeiras normalmente te dão um cartão e com limite que às vezes é 2, 3 vezes o seu salário. Mas qual o objetivo disso? Te endividar? Será? Mantém apenas um cartão. E aí, eu tenho um limite de 10 mil. Tem alguns aplicativos aí que você, no controle do seu cartão, você já reduz o seu limite para deixar adequado ao que você quer. Eu tenho 10, mas eu quero gastar só 2, então eu reduzo ele para 2. Se receber dinheiro extra, aqui é interessante. Já ouviram falar que quem ganha em loteria normalmente fica pobre de 5 a 10 anos depois? É isso aqui. Se você receber dinheiro extra, seja por qualquer, não estou dizendo para ninguém jogar, não, e não jogo. Eu acho que biblicamente não se sustenta, até por conta disso, né? Não é o dinheiro que é o meu senhor, por que eu vou querer ficar ganhando dinheiro? Se receber algum dinheiro extra, uma herança, uma indenização de seguro, sei lá, qualquer coisa, crie ou aumente sua reserva. Porque a Bíblia fala até, acho que é Provérbios 13, se eu não me engano, que o que você ganha fácil, você gasta fácil. Se você tiver um controle bem feito, você vai fazer essa reserva. Veio de graça, então deixa eu guardar aqui, porque se não precisar, não tiver nenhuma emergência, daqui tanto tempo eu compro alguma coisa para me satisfazer com ele. Mas não gaste. A primeira coisa que normalmente as pessoas, você está ouvindo ali aquelas distribuição de brinde, de sorteios, coisas assim, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou viajar, eu vou dar para a minha família, eu vou dar dinheiro para todo mundo. Quer dizer, qual o objetivo? Você odeia dinheiro desse tanto que recebeu um extra já quer se livrar dele? Não, se recebeu extra, guarda para alguma emergência. E esse último item aqui eu considero bem interessante. Evitar contratar despesas permanentes. Assinaturas de TV, tem assinatura até de remédio esses dias eu vi. Por quê? Porque depois, para você se livrar delas, quando você perceber que não precisa daquilo, normalmente dá um trabalho. Às vezes você faz e tenta, e depois no próximo mês vem de novo, e é algo que você fica tendo que pagar, tendo que fazer depois, e difícil de se livrar dela. Então, evite. Eu preciso de uma assinatura de canal de TV. Analisa bem, está tudo certo, tem que ter mesmo, vai e contrata, mas evite. Aprendendo com quem sabe. Aqui eu trouxe algumas frases do pessoal que entende de finanças, para que a gente possa avaliar e refletir mesmo. A primeira delas é interessante, para mim é a que mais impacta. Muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa para impressionar pessoas das quais não gosta. É verdade isso? Eu quero me mostrar algo diferente do que eu sou. Mas por quê? Porque eu vou ser melhor aceito, porque o grupo onde eu estou vai me receber melhor. Mas você gosta tanto dessas pessoas? Não, eu nem faço questão. São um povo lá que é tudo soberbo, mas... será que você não está querendo se igualar a ele, ser soberbo também? Então, para mim, impacta bastante esse pensamento. É do Will Smith. A Georgina Santos, que ela é uma consultora financeira, ela vai mais para o lado da economia para fins de emergência. Ela diz que o ideal é que no final do mês, todo profissional consiga economizar entre 10% a 20% do salário, qualquer que seja o salário. Ganha 1.000, 100. Ganha 10 mil, guarda 1.000. Ganha 20 mil, guarda 2.000. 10 a 20%. Para emergências. É um pensamento interessante também que eu encontrei. E aí é que eu quero já aproveitar uma consideração, que é o seguinte. Às vezes você já me peguei nisso, fazendo esse tipo de orientação, e a pessoa fala, mas para você é fácil falar em guardar 10%, você ganha 5%. Essa pessoa que fala que se ganhar 5 é fácil guardar 10%, que hoje ela ganha 1.500, salário mínimo, e diz que não é possível, realmente, ganhar pouco não é legal, às vezes as necessidades são maiores, não estou desconsiderando isso, mas já aconteceu casos comigo na prática de encontrar essa pessoa 5 anos depois
ganhando 10 mil e estar mais endividada do que estava quando ganhava 1.500. Porque é uma tendência. O Louis Frankenberg, ele diz o seguinte: desejar comprar alguma coisa, ter algum bem, isso é positivo, é saudável. Eu quero ter uma coisa melhor, quero ter um benefício melhor. Mas adquirir a qualquer preço, sem refletir a necessidade e também sem refletir a oportunidade, é no mínimo uma irresponsabilidade. Não tem problema nenhum você estar morando numa casa pequena, falar, seria bem melhor ter uma casa maior, com uma varanda, com mais condições. Claro que é legal isso. Mas comprar sem refletir, sem pensar, aí ele, na visão dele, é uma irresponsabilidade. Esses 3 textos vão na mesma pegada. O Conrado diz o seguinte: mais importante do que quanto você ganha é como você gasta. O Mauro Halford, foi meu professor, inclusive, lá na Federal do Paraná, ele diz o seguinte: não é quanto você ganha que vai torná-lo bem-sucedido financeiramente, e sim como você administra o seu dinheiro. Não somos bem-sucedidos financeiramente pelo muito que ganhamos, mas pelo pouco que gastamos. Henry Ford. Alguém já ouviu falar nele? Sempre para refletir. São textos, como eu disse no início, são pensadores seculares, não tem nada a ver com contexto bíblico, mas que eu entendo que eles complementam e corroboram com o tema. E uma última reflexão do Augusto Cury. Gosto de bastante coisa dele, tem outras que não gosto, mas eu acho que esse texto é legal. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Se eu não me engano, esse texto está naquele filme lá, O Vendedor de Sonhos, eu acho, que é bem interessante também. E para finalizar, trouxe um contexto que é bem nosso aqui, dessa comunidade, e num sentido para nos instigar aqui a pensar. Essa frase é verdadeira? Jesus Cristo é Senhor. Fica melhor? Ele é o Senhor. Se eu falo que ele é Senhor, pode ter outro que é Senhor também. Jesus Cristo é o Senhor. Aí que fica melhor ainda. Jesus Cristo é o meu Senhor. E aí vamos contrastar isso com essa derradeira frase que eu vou deixar com vocês. O dinheiro foi feito por causa de você. Ele foi feito para te servir, para te dar condições de comprar. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você tem que conquistar dinheiro para pagar as dívidas, para comprar comida. Mas ele não foi feito para ser o seu Senhor. Então ele foi feito para me servir, para te servir. Não foi feito para ser o meu Senhor, nem para ser o teu Senhor. Já que nós todos concordamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ok?